Fala, fiel, aqui é o Just Corinthians TV, trazendo as últimas novidades do nosso timão. A cada jogo, Carlos Miguel se coloca como uma opção confiável para substituir o Cássio no gol do Corinthians. Com sua altura e habilidade, ele vem conquistando a confiança da torcida e mostrando que está pronto para assumir a responsabilidade quando necessário. É isso aí, fiel. Vamos conferir agora a coletiva de imprensa do técnico Vanderlei Luxemburgo e ficar por dentro de todas as novidades do nosso timão. Lembre-se de deixar o seu like no vídeo, compartilhar com a galera corintiana e comentar o que você achou da atuação do Carlos Miguel e das declarações do técnico Luxemburgo. Sua opinião é importante para nós. Vanderlei, tudo bem? Boa noite, Matheus também. Vanderlei, eu queria que você, claro, obviamente fizesse análise da partida, enfim, do 3-0. E também uma segunda pergunta, por que o Corinthians foi eliminado na primeira fase, na fase de grupos da Libertadores? Qual é o diagnóstico final que você faz dessa eliminação do Corinthians? Obrigado. Que merda, acabou as balas! Foi aquilo que os jogadores produziram dentro do jogo, não foi só fazer os gols, foram as possibilidades, as oportunidades que nós tivemos. Nós fizemos 3, mas tivemos diversas possibilidades. Eu acho que número de finalizações, né, são importantes dentro do jogo. Às vezes você tem uma só, não, tem que estar constantemente passando ali por perto e a bola entra, bate num e entra, meio que faz parte, né? E é bom que você tenha bastante, no jogo 90 minutos, você crie bastantes possibilidades para você poder realmente sair com uma vitória como esses meninos fizeram hoje. Com respeito à Libertadores, né, eu acho que a desclassificação faz parte do processo que nós entendemos que não houve a produção daquilo que nós queríamos, né? E nós criamos a possibilidade no jogo contra o Argentino Júnior, né, em que os jogadores quiseram ir para lá e nós empatamos o jogo. Depois tivemos um jogo contra o Del Valle que não foi uma boa apresentação, e aí saiu lá de lá desclassificado. Mas esse jogo de hoje foi bom para essa garotada que está aí começando a vida deles profissional, né? E eu não me recordo se teve alguma vez no Corinthians que tantos jogadores jovens jogaram ao mesmo tempo da base numa competição como a Libertadores. Eu acho isso legal, que eles vão amadurecendo. É um trabalho difícil, porque a cobrança é muito forte, né? Então, a saída da Libertadores é triste, mas não estou suportando mais trabalhar no Brasileiro para tentar colocar o Corinthians ano que vem de novo na Copa do Brasil, numa Libertadores, numa sequência, para poder buscar uma classificação, buscar uma coisa melhor na Libertadores. André, boa noite. O Matheus Araújo e o Felipe Augusto, eles são jogadores que vêm tendo menos oportunidades e fizeram os 2 gols hoje. A torcida do Corinthians já pode esperar ver um pouco mais desses jogadores em campo no Brasileirão, ou ainda é cedo para eles terem mais oportunidades? Cara, muito precoce. Um miserável, é um miserável. Primeira vez que o Felipe até sentiu cãibra, cara. Que ele entra, é muito precoce, está dando oportunidade agora para os jogadores. O Matheus lá atrás, eu acho que eu cheguei aqui para vocês e falei, olha, esse moleque é bom jogador. Mas é muito jovem, entrou, oscila bastante, né, porque faz isso, né, o Pedro, o Erler, mas é assim que começa, né, tendo a oportunidade, eles vão cada vez melhorando, né. Então o Matheus já tinha entrado bem no jogo lá contra o Atlético Paranaense, que nós colocamos ele que eu coloquei no segundo tempo, ele para jogar, e já entrou bem, buscando o jogo, criando as possibilidades, ele tem potencial. Agora, só a sequência que vai determinar a vida dele. Eu acho que é muito precoce num jogo analisar, ó, fulano está pronto para o jogo de domingo, o outro está pronto para o jogo de domingo. É uma coisa meio assim de momento, né? Acho que eles vão se preparar ao longo do tempo e vão conquistando seu espaço. Boa noite. Agora sim, Vanderlei, boa noite. A gente acompanha você ao longo da carreira, você sempre falou muito sobre a característica do jogador brasileiro, de ser um jogador de drible, que você tem que dar liberdade para o cara atacar, para o cara ir para cima do adversário, não podar muito o jogador com algumas táticas que prendam o jogador e tal. E hoje a gente viu o Corinthians com essa formação, com o Wesley, com o Felipe Augusto, com o Adson, depois o Pedro quando entrou também, com essa leveza, driblando, indo para cima, construindo as jogadas. Queria que você falasse se esse contexto do jogo, de ser um jogo um pouco mais leve, de não ter mais a possibilidade de lutar por uma classificação, contribuiu para essa leveza e se dá para transportar tudo isso, essa capacidade de ir para dentro do adversário, de jogar de maneira leve, num jogo mais pesado, num jogo mais importante, mais decisivo para a temporada do Corinthians.
Bom, se você é que a gente não abre todo o treinamento, mas convidar assim para ir lá no treinamento, né? O que eu mais incentivo essa molecada é da drible. Cara, é drible porque drible desequilibra qualquer tipo de esquema tático. Essa foi a grande característica do Brasil quando ganhou os campeonatos mundiais. O drible. Eles tinham a tática e nós tínhamos o drible. Hoje nós temos a tática e estamos perdendo o drible. Então nós temos que continuar incentivando esses moleques a dar drible, a quebrar linha com drible, né? Só com passe. Tem um passe, eles quebraram até bastante linha hoje com passe, mas é drible. Então a gente faz isso constantemente, né? E incentiva isso para que eles possam fazer no treinamento. Quando eles estão bem treinados, né? Como nós estamos incentivados e treinando bastante, eles estão evoluindo, eles vão chegar dentro do campo e vão fazer isso. Se você incentivar, na palestra que eu fiz hoje para ele, eu falei, o termo que eu usei é o seguinte, responsabilidade com irresponsabilidade. Não achei o termo irresponsável, falei, se divirtam, porque você tem que ter a responsabilidade de tática, de não errar onde não pode errar, de tirar a bola de vez em quando com chutão, mas se divirtam jogando bola, porque jogar bola é um divertimento com responsabilidade. E às vezes você vê um 2 toques, véspera de jogo que antigamente, esses jogadores faziam coisas maravilhosas no 2 toques. Nós fazíamos, chegava a responsabilidade para dentro do campo, tolhia eles de poder fazer. Não, cria responsabilidade, mas seja indolente, seja irresponsável, para poder criar situações e envolver os adversários. Vanderlei, boa noite. Nas últimas coletivas você tem falado bastante do peso nesse calendário muito acirrado, né, de jogo em cima de jogo, de 3 competições importantes, e você teria que rodar um pouco por esse peso com as 3 competições. Dá para esperar, o torcedor pode esperar, nesses próximos jogos difíceis, como o Bragantino, tem o América, já começa a Copa do Brasil, depois tem o Atlético Mineiro, dá para esperar esse time recheado de garotos e de alguns jogadores considerados reservas no play-off com o outro da Sul-Americana? Assim, nós vamos caminhar com o elenco. Quando eu falei que nós não tínhamos elenco para disputar, uma Libertadores é uma competição, a primeira pergunta foi feita, é uma competição totalmente diferente do que é que vai vir para a gente uma Sul-Americana, né? E a gente tem que estar botando o jogador para jogar, para dar experiência, para eles, né? Vai depender muito do momento que vai surgir os jogos, quais são os adversários que nós vamos ter pela frente, né? Então, para a gente poder tomar decisão, com equilíbrio com a diretoria, olha aqui, vamos fazer isso aqui, não vamos fazer isso aqui, mas o que eu penso, e já conversei com a dirigente, com o Duílio, com a Alessandra, sobre o que nós vamos fazer, é que nós temos a Copa do Brasil, que é uma competição para nós de 6 jogos, nós podemos brigar por ela, para ganhar, e temos que buscar no Campeonato Brasileiro uma busca da Libertadores, objetivando isso aí, para que a gente possa ir. Então, não tenha dúvida que, dentro da Sul-Americana, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro, as duas Campeonatos Brasileiros e Copa do Brasil vão ser as prioridades. A Sul-Americana vai também estar dentro da nossa programação. Mas se é uma Libertadores, como é que você faz? A tua pergunta seria totalmente diferente, né? Porque aí teria o peso de uma Libertadores, né? Que é mais complicado. Mas o importante é que essa molecada está pegando jeito e pegando confiança para jogar, para você acabar tendo que usá-los aí junto com o elenco que nós temos em momentos mais difíceis do que nós encontramos hoje, entre aspas, sendo um jogo mais leve. Vanderlei. Boa noite. Bom, hoje você relacionou uma quantidade considerável de atletas da base. Queria que você fizesse um balanço do que você viu hoje, né, do que esses meninos apresentaram e como preparar a cabeça desses garotos, vestir a camisa do Corinthians numa competição como a Libertadores. Hoje o jogo era, teoricamente, não valia só a classificação para o play-off da Libertadores, mas como que você trabalhou o aspecto psicológico desses meninos para a partida de hoje? Obrigada. Trabalhei um jogo com a responsabilidade de quem vai jogar um jogo desse e falando para eles, né, que eles teriam uma chance muito boa de jogar um jogo de Libertadores e buscando uma classificação para a Sul-Americana, porque uma vitória ou um empate daria a nós essa possibilidade deles continuarem até dentro de uma sequência poder ter novas oportunidades, né? E assim, eu não vejo nenhum problema de chamar essa molecada e botar para jogar, não. Acho que isso faz parte do jogo. Esse moleque de 16, 17, 18 anos, tá tudo pronto aí. Eu fico legal, fico satisfeito com isso aí. Professor, boa noite. Oi, fala, Pedro.
Primeiro, parabéns pela vitória, e desde que você chegou, você é o treinador que mais tem dado oportunidade a esses jovens atletas. Queria saber se hoje teve algum nome especial que te chamou mais a atenção, e ainda em cima desses jovens atletas, saiu essa semana a notícia de uma possível saída do Pedro ao Zenit da Rússia. Queria saber se isso acabou passando pela sua mão, o que você pode falar sobre o assunto? Está encaminhada, né? Está se encaminhando, né, para poder dar uma solução, né? Então não posso falar, está definido, né? Mas se você pensa, o meu pensamento, né, das coisas que estão vendo aí, futebol é igual macarrão. Macarrão se come quente, se esfriar é muito ruim, cara. Você não vai à pizza, a lanchonete, né, italiana e vai comer um macarrão frio, né? Então essas coisas são do futebol, cara. Né? E pelo aquilo que eu tenho conversado, vendo as coisas que estão aqui, cara. essa, velho? A base, né? Ela é um ativo do clube, né? E se aparecer uma possibilidade boa de negociação, não vejo por que não fazer, né? Mas vamos deixar caminhar, está encaminhando para consolidar essa venda. Mas claro que dentro de uma conversa com os dirigentes, com certeza nós chegamos a um consenso. Se aparecer realmente a proposta, né, e confirmar, eu vejo como uma transação de futebol, pelos valores que estão envolvendo, né, e valores de mercado. O que você vai fazer com esses R$5? Comprar alimento. Alimento. Né? E até é bom porque é um moleque que estava aí, todo mundo fala, mas de repente você tem a possibilidade de vender o moleque, e isso é negócio. O futebol é um negócio que precisa de fazer caixa, uma série de coisas que fazem parte do negócio. Eu particularmente, esquece com Corinthians, eu acho particularmente que o ativo do clube está muito nas categorias de base. Isso é muito importante. Você bota a molecada para jogar. Essa molecada que jogou hoje aqui, antes do jogo era um valor. Com certeza hoje, depois do jogo, sendo observado por uma porção de pessoas do futebol, empresários de futebol, caramba, viu fulano, viu Beltrano, viu ciclano, essa molecada começando a jogar, é o ativo do clube. É dois ativos. E eu acho um dos ativos importantes. Lucha, boa noite. Dentre tantos atletas da base que estrearam hoje, teve também um jogador que já é um pouco mais veterano, mas que é uma novidade para a torcida, porque não jogava desde o ano passado, que é o Rafael Ramos. Eu queria que você fizesse uma avaliação da partida do Rafael Ramos. E para o Matheus, eu gostaria de perguntar qual a importância para você, que está começando agora, fez hoje apenas seu segundo gol como profissional, a importância de ter uma figura tão vencedora e experiente no futebol como o Luxemburgo para te auxiliar. Obrigado. Eu respondo ele primeiro, o que você quer? Eu? Sim, senhor. Assim, o Rafael, ele não foi relacionado em alguns jogos, né? Eu coloquei o Bruno Mendes de lateral para fazer um terceiro zagueiro, não botei de lateral, botei fazendo um terceiro zagueiro pelo lado direito, dando liberdade para outro jogador sair pelo lado do campo. E o Rafael conquistou o direito de jogar, isso aconteceu, né, de jogar hoje pelos treinamentos que ele tem feito. Ele tem melhorado nos treinamentos e buscou um espaço para ele jogar. E entrou no jogo e jogou com qualidade, chegando à frente, fazendo uma marcação melhor do que ele fazia. Então, acho que foi bom. E o Matheus, como eu falei anteriormente, já na estreia minha eu falei sobre eu falei sobre ele dentro de uma coletiva. Ele entrou no jogo passado bem, jogou muito bem hoje, né? E vai crescer também, é tudo questão de oportunidade. Agora é com ele agora, né? Vai comigo. Acho que aqui dá. Boa noite, fiquei muito feliz em fazer o gol e poder ter ajudado a equipe. Acho que isso é o principal, a gente conseguir essa classificação para a Sul-Americana. E a gente vem aprendendo muito diariamente, não só eu, mas como todos os meninos, né? O Lucha vem trabalhando bastante com a gente, vem dando bastante oportunidade para a gente. Então isso é muito bom para a gente continuar crescendo na nossa carreira e ter sucesso. Professor, boa noite. Você que sempre fala sobre a torcida do Corinthians, a importância de ter a Fiel ao lado. Na semana passada, depois do jogo contra o Santos, você falou um pouquinho dos protestos que tiveram na chegada do ônibus até a Baixada Santista, né, a importância da torcida até protestar, mas não protestar com violência. E hoje a torcida do Corinthians fez um protesto silencioso durante uma boa parte do primeiro tempo, principalmente falando do elenco, algumas críticas ao elenco, também a diretoria. Na sua opinião, vendo todo esse cenário do Corinthians, do clube, você acha que esse protesto silencioso foi merecido? Não vou falar se é merecido, né?
É um direito que o torcedor tem de protestar. Então eu achei um protesto tranquilo, sem violência. Eles acharam de protestar, não tem por que não protestar da forma como eles fizeram, né? Então não vejo nenhum problema, eu acho que é muito melhor do que violência, de quebrar ônibus, de que machucar alguém, que não sei o quê. Isso é um protesto que procede. Não gostaram, não estão gostando, faz parte do futebol. Eu acho que isso é um protesto pacífico, né? Então não vejo nenhum problema da maneira como foi. Cabe a gente dentro do campo mostrar que temos condições, né? Agora eu surpreendo, porque eu já fui muito adversário do Corinthians, né? E o jogo contra o Atlético Mineiro, a torcida foi fundamental, o ambiente que foi criado foi fundamental para que a gente tirasse o prejuízo de 2 e conseguimos passar para a fase seguinte da Libertadores, né? da Copa do Brasil. Então eu como adversário, eu como já trabalhando no Corinthians, já trabalhei... A torcida é fundamental, ela estando junto com a gente. Nós sabemos disso, a importância que tem. Mas se eles quiserem protestar, é um direito que façam um protesto pacífico, como eles fizeram hoje, sem problema nenhum. Mas eu acho ela fundamental para nós, como ficou bem claro para nós e tantas outras vezes, né, que já aconteceram, a importância dela dentro do jogo de futebol. Lucha, aqui, ó. Tudo bem? Vinícius Lúcio, central do Timão. Quero saber como tem sido a sua conversa com o Danilo, já que os meninos do Sub-20 têm subido para participar dos jogos. E para o Matheus, como é que é reencontrar a molecada que você, desde o começo do ano, vem trabalhando junto aqui no profissional, no vestiário? O Danilo esteve lá com a gente, nós usamos praticamente o time que vai jogar amanhã dele, né? Eles vão entrar em campo amanhã, né? E conversei bastante com ele, vem conversando. Eu preciso até ir um pouco mais na base. Eu gosto de fazer esse trabalho, colocar. A base está treinando sempre com a gente, quando a gente pode. É muito essa relação nossa com a base é muito importante, mas eu tenho tido pouco tempo. Em função do domingo, quarto domingo, e preparando a equipe agora, esses 10 dias, né? Essa vitória nossa hoje e a classificação para a Sul-Americana também é uma coisa boa em função, não só, eu fugi um pouco do Danilo, que me veio uma coisa aqui, vamos ver como é que vai ser essa possibilidade da Copa do Brasil, porque classificando para a Sul-Americana, de repente a data conflito, de repente vai ter um jogo jogando mais para frente, alguma coisa aí. Então a gente tem que ver como é que vai ser como é que vai ver essa mudança, né? E o Danilo é uma pessoa bastante tranquila, né? E está fazendo um bom trabalho, essa molecada... Então aí hoje, uma opção de careca, né? Você viu tudo carequinha? Tudo igual, né? Só que eu achei que o Fábio Santos, em vez de eles chegarem perto do Fábio Santos chegou perto deles. Ficou a careca tudo igual ali, né? Ninguém achava que o Fábio Santos é já um jogador mais jogado, experiente. Ele estava igualzinho os meninos lá, né? Então acho que tá tudo sossegado. Não, e para mim é muito legal ver todo mundo aqui, né, no profissional jogando. A gente falava muito isso na base, pô. É legal, todo mundo tá lá, mas a gente sabe como é o futebol, sabe que não são todos que têm essa oportunidade, mas muito feliz, como o professor falou, é difícil de ver, né, tantos meninos assim jogando um jogo importante da Libertadores, então para nós é muito legal, muito feliz. Boa noite, Luxemburgo, boa noite, Matheus Araújo, Henrique Vigliotti, da Identidade Corintiana. Luxemburgo, primeiramente para você, eu gostaria de perguntar, porque você sempre foi um cara que se caracterizou por revelar muitos volantes, trabalhar muito bem jogadores de meio campo. E hoje a gente teve a participação do Moscardo, também do Ria Gustavo, e também mais uma vez o Matheus Araújo jogando bem. E como é que você trabalha tão bem essa função? Porque você já mudou lá atrás Rincon de posição, já mudou o Paulinho por um período aqui no Corinthians. Como é que trabalha tão bem essa função? Mazinho no Palmeiras. Exatamente. E para o Matheus, eu gostaria de perguntar, para você, qual foi a sensação de marcar um gol numa Libertadores e também sobre aquele lance em específico em que você gira muito bem em cima do marcador, um drible à la Zidane, vamos dizer assim, que esse cara caracterizou por fazer isso, e torceu muito para sair o gol ali naquele lance? O meio campo é o coração de uma equipe, né? Eu sempre gostei de volante com qualidade de jogar bola, porque você, quando desarma, se você tiver qualidade, você acha à frente, é uma transição ofensiva, como se fala hoje, não um contra-golpe, é uma transição ofensiva com mais campo para você usar do que o adversário, porque você pega ele sempre desarrumado. Então eu gosto, mas só que aí vem o avanço que teve no futebol.
A tática continua sendo as mesmas táticas, né? Não muda. Mas a intensidade do jogo mudou. Então, para ter um jogador hoje no meio campo, precisa que ele seja técnico e intenso. Não adianta ser só técnico. Então, os volantes hoje precisam ser volantes de qualidade, técnica, habilidade, mas que tenham intensidade dentro do jogo, porque as mudanças de direção, hoje o cara corre 10 mil metros como corria 20 anos atrás, mas a intensidade fica entre 10% a 15% de alta intensidade. Então, isso mudou. Então, dentro do jogo, essa velocidade, essa intensidade, essa mudança de direção junto com a qualidade de jogar futebol é muito importante. O Matheus é um jogador dinâmico. Ele vai na frente, ele consegue fazer uma passagem pelo lado do campo, ele consegue dar intensidade, consegue dar tapa na bola. Essa intensidade é fundamental dentro do meio campo hoje, dentro da modernidade, né? Não tática, a modernidade de avanço na preparação dos jogadores como atleta. Eles praticam muito as ações de alta intensidade, mas continuam correndo 10 km. Mas as ações de intensidade são muito... Aí no meio campo, há de entender que no meio campo a ação de intensidade é muito maior do que qualquer setor do campo, que eles mudam muito fazendo a marcação para lá e para cá. Então acho que aí está a mudança no futebol. E você falando do lance, né, como você falou, eu torci bastante. Não, o gol, eu faria aquele gol. Eu tava até brincando com o Watson no vestiário, dei uma bronca nele, falou, pô, me consagra, fiz uma jogada boa, mas o importante é que a gente saiu com a vitória hoje, né, fiquei muito feliz com a partida que eu fiz também, mas dei umas broncas no Watson. Boa noite. Então, Vanderlei, você falou antes na coletiva sobre o drible, né, a importância... Sobre o quê? Sobre o drible. O quanto você incentiva os jovens a partirem para cima e tudo mais, eu acho que no jogo de hoje... Além do Watson, mas acho que quem mais simbolizou isso talvez tenha sido o Wesley. Né? Eu gostaria que você comentasse um pouco da partida dele, como ele é um jogador que tenta bastante, insiste bastante, vai para o mano a mano, e na minha opinião ele foi um dos destaques do Corinthians na partida, e também uma pincelada sobre o Felipe Augusto, que fez o primeiro gol dele pelo profissional do Corinthians, um jogador que já está meio que consolidado com você ali no profissional, é relacionado com frequência. Gostaria que você falasse um pouco da partida desses dois jogadores, por favor. O L é um jogador que promete muito, tem tudo que tem que ter hoje, né? Forte, ambidestro, né? Drible, e eu estou falando muito com ele para que ele tenha que entender a hora que ele não precisa driblar, que é na intermediária, no meio campo, que ele vai tomar porrada e vai se machucar e não vai adiantar nada. Agora, na hora que ele estiver próximo da área ali e tiver que entrar na área, que ele entre provocando. O drible, quando ele sofreu o pênalti no jogo aqui, não lembro contra quem foi, acho que foi Fortaleza, não pode ser? Quem? Contra São Paulo, né? E só que, o que eu estou ensinando, falando para ele? Ele já conseguiu clarear a jogada. A jogada não tem mais que dar drible, ele tem que chegar cruzando a bola. Mas isso ele vai aprender com cobrança, com esporro, chegando duro nele para ele poder aprender. Mas ele é um jogador que você bota ele no mano a mano, dificilmente ele tem uma marcação que consiga parar ele. Aí ele puxa uma coisa, que ele puxa tanto para a linha de fundo, como ele puxa para dentro também. Ele vai ter que encontrar esse time, tocar a bola, não gastar energia, para a hora que é pegar mano a mano, ele está com energia para poder fazer a jogada. O Felipe tem treinado bastante, tipo, o gol que ele fez é tipo de centroavante, a bola bate nele e entra. Né? Ele teve uma chance no primeiro tempo que ele girou em cima do cara, que o Carlos Miguel bateu o tiro de meta em cima dele, ele tem esse potencial de tentar fazer o pivô, mas também tem um giro rápido, né? Então ele entrou cara a cara, acho que podia bater um pouco mais forte, mas ele conseguiu fazer algumas jogadas. E tem um jogador que nós também estamos trabalhando bastante ele para que ele finalize mais, cabeceie, que ele é um jogador forte. Não só fazer pivô, porque ele é um jogador grande e forte, não só ficar fazendo pivô, porque ele tem velocidade para receber bola na frente. E a outra também, que ninguém perguntou, é que o Giovani, ele joga do lado do campo, né? Mas eu acho que ele pode ser um jogador por dentro também, porque ele tem velocidade e ele só precisa direcionar a velocidade, que eu falei, ele veio falar, poxa, eu toquei a bola, saí na frente, mas eu toquei a bola para o cara ia chegar. Mas ele tocou para a perna direita dele. Se ele dá o tapa para frente, o cara faria a pênalti dele. Então ele é um jogador que tem potencial ali para você trabalhar ele da forma como tem que ser trabalhado, entendeu? Então isso tudo moleques que estão evoluindo, né? Quem tem que aproveitar essas qualidade que eles têm e trabalhar para que incentivar, né? Beleza? Obrigado, Vanderlei, Matheus. Boa noite para todos. Até a próxima. Boa noite, gente.